boa noite mais uma vez, para quem me cumprimentei, para quem eu esqueci de cumprimentar. Boa noite. Já ajustamos o nosso áudio, já pegamos a apostila aí, ó. Tá bem afiada na sua mão. O que a gente viu na aula passada? Vamos abrir a apostila? Vamos dar uma olhadinha, porque a professora vai fazer o quê? Agora uma breve revisão. O que a gente viu e o que a gente vai ver. Mas para isso, eu vou iniciar fazendo o quê? Realizando um compartilhamento de tela com vocês. Vocês vão dizer para mim se vocês estão vendo aí o mesmo em que eu. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver aqui o mesmo que a professora? Estão conseguindo ver aí? Então, a professora vai iniciar a aula dizendo o seguinte, ó. Para que ter medo quando podemos ter coragem para superar qualquer desafio? Sim, quando nós temos força e coragem, a gente pede para Deus e com certeza, Ele diz sempre, esforça-te que eu te ajudo. Se você crê nisso, isso se aloja na sua vida, não tenha dúvida disso, tá? Então, eu vou tornar a fazer a pergunta, para que ter medo quando podemos ter coragem e força para superar qualquer desafio? Sim, qualquer desafio. Porque na aula passada, nós falamos de desafio, nós falamos de primeiros socorros. O objetivo, novamente, dos primeiros socorros é preservar a vida do paciente, reduzir sofrimento e prevenir complicações. Nós falamos aí um pouquinho de animais peçonhentos, falamos de queda, falamos de vômito, diarreia. Nossa, professora, quanta coisa, sim. Então, voltando lá, quais as atitudes para ser tomadas em qualquer tipo de emergência? Minha segurança, segurança do local, segurança da vítima e a pergunta o que aconteceu. A partir daí, você vai fazer o quê? Checar o local onde aconteceu, para que não aconteça de novo. Olhou sua segurança, olhou o local, olhou o paciente. Peça ajuda. Presta atenção, presta assistência até a chegada do socorro, verifique os sinais vitais. Só lembrando lá, sinais vitais são 4 os principais. Temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Porém, na hora que você está realizando um socorro, fique em paz, porque alguém vai estar ligando. Se você estiver sozinho, ligue para depois atender. Se você estiver com alguém, peça que alguém ligue enquanto você está prestando socorro. Você não precisa saber aferir pressão arterial, você não precisa saber medir temperatura, você precisa saber sim que o importante é que a pessoa esteja com o coração batendo e se ela está respirando. Isso é de extrema emergência. Porque urgência pode esperar, emergência não, ok? Então vamos lá. Lembrando sempre que em primeiros socorros o número para parte clínica, o SAMU é 192. Se for trauma, acidente, é o bombeiro 193, ok? A professora falou dos animais peçonhentos e eu parei aqui, ó. Eu até deixei, ó, parei aqui. Por quê? Alguma coisa, o maior problema que acontece quando se fala em primeiros socorros de animais peçonhentos é que as pessoas querem muito e ficam atrás de capturar o bichinho. E na aula passada nós falamos, cobra, escorpiões, aranhas. É importante você identificar? Sim. Só que, mesmo antes importante do que você sair correndo atrás do bicho, é de repente você manter a pessoa calma. Primeiro socorro, sempre a palavra é calma. Mantenha a pessoa em repouso para evitar que o sangue aumente a circulação e o veneno seja absorvido mais rápido, tá? Retirar anéis, relógio, pulseiras. Por quê? Se isso aconteceu da picada ser na mão, seja do escorpião, seja da cobra, seja do bicho, vai inchar. Normalmente incha, porque o sistema de defesa está entendendo que algo de estranho está ali, ele reage inchando. Então, viu que a pessoa está de anel, viu que está de... Tira, tá? O que eu vou fazer no local? Lavar, água e sabão, independente se é escorpião, se é cobra. Por quê?
Lavar. Não é jogar álcool com fogo, nem fazer xixi, nem colocar pasta de dente, nada disso, tá? Água e sabão. Não mexe. Nada daquilo que você vê no filme de amarrar, não se faz torniquete, tá? Então, não tem muito o que fazer no caso de picada de animais peçonhentos. O importante, de preferência, se você souber identificar que tipo que é o escorpião, que tipo que é a aranha, que tipo que é a cobra. Para quê? Para agilizar quando essa pessoa for levado para o socorro, para ela poder ser dado para ela o veneno de acordo com o bicho que picou. Entendeu? Então, remoção imediata, aplicação do soro. Tem alguma dúvida em relação a isso? As pessoas ficam muito preocupadas. Ficam mais preocupadas em querer pegar o bicho do que socorrer e tranquilizar a pessoa. Tipo, ô dona Genilza, o bicho picou. O que é o bicho que picou? Vamos correr atrás, né? Não, você não vai mandar a mulher que acabou de ser picada pelo bicho sair correndo atrás. Não dá. A senhora viu? Foi amarelinho, foi marrom, é preto. Você entendeu? Aqui, nosso clima é tropical, é calor. Normalmente, vamos falar assim, a nível de escorpião, normalmente é o amarelo. Porque os outros são em outras regiões que é mais comum. As cobras, se você tem dúvida, a professora falou especificamente das 4 principais que mais picam aqui no Brasil. Veja o vídeo passado da aula de primeiros socorros da picada dos animais, tá bom? Então, só lembrando, retire o que possa vir a prejudicar, anel, relógio, pulseira, que vai bichar. Lave com água e sabão, independente qual seja o bichinho, água e sabão, ok? Mas, professora, aí agora você me fala, isso é para quê? É para aranha, isso é para escorpião, isso é para cobra, para qualquer um deles. Guardaram bem essa informação? Vamos lá, então. Continuando. Repouso. Aqui, ó. Não garroteia, não perfura, não chupa, não coloca pó de café. Então, mais importante do que fazer é o que as pessoas acabam fazendo o que de errado. Lava a ferida com água e sabão. Evite que a vítima fique se movimentando, principalmente. Se for o braço, deixa o braço elevado. Segure, ajude. Lavou com água e sabão, deixa elevado. Água para a vítima. Adornos, aquilo que eu falei. Relógio, pulseira, enfim. Remoção, menor tempo possível. Leve essa pessoa, entendeu? Para o serviço. Eu dei como referência na aula passada para vocês que o hospital de base é referência aqui na nossa região, porque funciona assim, ó. O Instituto Butantan, ele que fornece os soros antiofídicos, ou antiaracnídeo, ou antiescorpiônicos aqui para nossa região. O hospital de base, ele é referência aqui em toda a nossa região. Ok? Então, se alguém é picado, é para aqui que é trazido. Eu deixei disponível para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, entrar em contato com o 0800 deles, lá no Detox, tá bom? Se você não anotou, assista o vídeo da aula passada, a professora deixou lá na aula, gravado, anote, tá bom? Ô, Jussara, boa noite, seja bem-vinda, meu amor. A professora está falando sobre os primeiros socorros que a gente, para finalizar na aula passada. Não coloca torniquete, não perfure local, não coloca folha de pó de café, não dá bebida alcoólica para a pessoa, não passe querosene, não coloque nada. Nada de uso caseiro, o que eu falei. Não perca tempo, mantenha a vítima deitada, calma, lave no máximo com água e sabão e tira relógio, qualquer coisa que pode apertar essa pessoa. Se for possível, leva o bicho vivo. Se não for, não sai correndo, não perca tempo. Só que não perca tempo sem causar acidente, tá, gente? Então, essa foi uma pequena revisão do que a professora falou na aula passada. Tinha ficado faltando os cuidados com os primeiros socorros dos animais peçonhentos. Hoje nós vamos falar o quê? Doença de Parkinson. O que é doença de Parkinson? Primeiro, vocês têm que guardar que assim como Parkinson, o Alzheimer também é uma doença degenerativa. Ou seja, sistema nervoso central. E principalmente, diminui a produção de dopamina. Anotem essa palavra depois, dopamina. Para vocês lerem um pouco sobre o que a dopamina faz dentro do nosso corpo, tá bom? Então, se você começar a observar que o seu cliente está sempre com a cabeça, você não sabe o que ele tem. De repente, a família não soube diagnosticar ainda, ou não tem ideia do que ele tem.
Mas eu vou falar para você, cabecinha sempre virada para frente, tá com uma rigidez, uma expressão facial sempre paralisada, tá com uma postura sempre inclinada para frente. Ele começa a ter problema de perda de olfato, às vezes perde também o quê? É um olfato distorcido. Às vezes o negócio não tá azedo, ele começa a reclamar que tá azedo demais, não tá com tanto sal, tá salgado, ele tá reclamando que tá faltando sal, saliva muito. Então, observe que todo mundo acha que mal de Parkinson é só tremor, não é verdade? Ah, a pessoa treme, ah, ela tem Parkinson. Não, não é apenas um sinal, tem muito, o desequilíbrio. A pessoa que tem, o idoso que ele começa a desenvolver um problema de Parkinson, ele começa a ter muito problema ao andar. Se o seu cliente não tem nenhum problema aparente, começa a desenvolver dificuldade ao deambular, tem que verificar se não está acontecendo o quê? Está começando a desenvolver esse problema. Outro, gotejamento de urina, continência urinária. E a família acha que é porque está envelhecendo. Não é porque está envelhecendo. Às vezes é porque ele está desenvolvendo o quê? Doença de Parkinson. Agora, se você for anotar aí, então, o que é doença de Parkinson? Uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso central, é crônico, é progressivo, cada vez mais, assim como o Alzheimer vai piorando, principalmente a parte motora do paciente, tá? Ocorre a morte das células nervosas. Como assim, professora? Por isso que ele começa com aquela tremedeira. Aqui, pense, gente, guarde mesmo que a professora vai falar. Aqui é uma central, uma centralzinha, assim, que ela comanda todo o corpo. Nós temos o nosso sistema chamado sistema endócrino. Quando eu falar endócrino, vocês vão lembrar de duas coisas: glândula e hormônio. Nosso corpo tem várias regiões do nosso corpo, tem glândulas que liberam hormônios. Um exemplo, aqui dentro do nosso cérebro tem uma principal que chama hipófise. A hipófise, ela comanda todo o restante. De lá do cérebro vem um comando para a tireoide para produzir o hormônio T3, T4, T-lino. De lá do cérebro manda um hormônio chamado prolactina. A prolactina libera para poder liberar o leite para a mãe amamentar o filho. Tem a oxitocina, ele é liberado para dar contração no útero para o bebê nascer. Tem a vasopressina, é liberado para em cima dos rins, as suprarrenais recebe para fazer o xixi. Existe ainda uma que pode nos matar. Um susto excessivo pode nos matar, vocês sabiam disso? Você já ouviu alguma situação de alguém que morreu de susto? Por isso, principalmente com o idoso, cuidado com brincadeira, tá? Uma brincadeira pode fazer alguém infartar. Por quê? Porque libera a adrenalina. Por que a professora quer falar isso? Porque daqui a pouco eu vou explicar para você o seguinte, ó. No mal de Parkinson, ocorre a morte dessas células nervosas. E aí, é conhecido como o quê? Substância negra. Você fala, o que é isso, professora? Essas células, elas são importantes para quê? Para produzir dopamina. O que a dopamina é? Aquilo que eu estava falando para vocês. Neurotransmissor. Aqui, transmite para o resto do corpo comandos, entendeu? E a dopamina, ela é muito importante para realizar movimentos voluntários. Quer um exemplo? Se eu falar assim, Sara, você aceita um copo de água? Eu tenho que pegar esse copo, meu corpo tem o comando de pegar esse copo para dar para ela. Quando a pessoa tem mal de Parkinson, ela não consegue, às vezes, realizar algo correlacionado a movimentos. Seja ele pegar algo, seja andar. Essa é a pergunta, professora, quem pode ter? Qualquer um de nós. Professora de Deus, pare de dar essas notícias para mim. Infelizmente. Por isso que a gente tem que ficar atento a conhecer nosso corpo, a conhecer o corpo do nosso paciente, dos nossos familiares. Nós temos pai, temos mãe, vovó. De repente, eles podem estar desenvolvendo essa doença e a gente imagina que isso acontece na casa do vizinho. Aí você fala, professora, é bobagem. Acontece em casa também. Acontece em qualquer lar. Então, a diminuição desses níveis de dopamina provoca alterações em outras regiões do sistema nervoso, que também, sistema motor, que aparecem sinais e sintomas. As causas não são bem definidas. O que isso quer dizer? Pode ser genético, pode ser ambiental,
tem muitas coisas que os cientistas ainda estão estudando. Então, entenda assim o Alzheimer. Desculpa, o Alzheimer. Tá vendo? A professora está entrando Alzheimer? O Parkinson. É porque eles são muito parecidos. Os dois são degenerativos. Só que, eu estava falando com as meninas agora mesmo, eu vou conversar com a coordenadora para disponibilizar, sabe o que para vocês? O link para que vocês possam assistir a oficina que teve agora há pouco da doença de Alzheimer, entendeu? Porque para vocês entenderem como é parecido o Alzheimer com o Parkinson, eles se lembram. Só que o Alzheimer, ele vai degenerando parte por parte. E o Parkinson, ele tem um local específico, ó, é no córtex frontal. Aqui que passa a dopamina, ó. Tá vendo? Existe um neurotransmissor, observem bem essa imagem, que é um neurônio saudável. Esse neurônio manda a dopamina para que ele mande, para que a gente possa realizar esse movimento. Entendeu? Só que quando a pessoa está com Parkinson, ó, tá vendo? Há uma desordem. Por isso que a pessoa não consegue ter aquele controle. Ele pode falar assim, controle mão. Você controla a tua mão quando você está com frio, você não faz assim? Quando o frio é muito forte, você tenta se controlar, você consegue? A pessoa do Parkinson é a mesma coisa. Não há um controle, entendeu? Ocorre porque essas células nervosas que produzem a dopamina, eles são destruídas lenta e progressivamente. Bem parecido com o Alzheimer. Só que o Parkinson, ele afeta a parte motora a princípio. Também degenerativa, muito comum em pessoas idosas. E olha só, foi constatado que é mais comum em homens. Não me pergunte especificamente o porquê, mas eu sei te dizer que determinados tipos de doenças são específicas e a propensão maior em mulheres e tem outras que em homens. Especificamente, os especialistas passaram a informação que isso é mais comum em homens. Olha, eu vou dizer para vocês, independente do sexo, é muito triste, às vezes, você tentar ajudar alguém e tem coisas que estão ao nosso alcance e tem coisa que não está. Por que a professora está falando isso? Para que você entenda que o tratamento não tem cura, tá? É triste a professora dessa informação, não tem cura, mas tem medicamento. Esse medicamento, ele vai ajudar a melhorar um pouco desse tremor, melhorando a qualidade de vida da pessoa. E ainda, eu vou falar para vocês daqui a pouco, tem cirurgia também. Olha só, então vamos lá. Voltando. O que é a doença de Parkinson? Um distúrbio do sistema nervoso central que afeta a parte do movimento do paciente, incluindo os tremores. Danos nas células nervosas do cérebro que faz que caia o nível de dopamina. Até agora ficou bem claro para vocês isso? Então ficou bem claro que geralmente o Parkinson começa com tremor na mão. É o início da doença. Os outros sintomas é com o tempo. Com o tempo vem os outros, que aí começa esses movimentos a ficar lentos. Não é porque a pessoa está idosa, é porque o Parkinson está fazendo aquilo. Ele causa rigidez e perca do equilíbrio. Por quê? Por causa da falta da dopamina. Se você está cuidando do teu paciente, percebeu que mesmo parado ele está tremendo. Ele está com um movimento muito lento. Esse paciente está com rigidez, está com dificuldade. Ô, seu Zé, você está andando muito devagarzinho e cada vez com mais dificuldade de sair da cama. Cuidado, que esse paciente, ele é um paciente muito propenso a cair da cama sozinho, tá? Se você deixar ele sozinho, avise. Ó, eu tô indo no banheiro, já espera só um minutinho que eu já venho. Tô só indo, e até fala, tô indo fazer xixi. O senhor não levanta sozinho, o senhor pode cair. E se você não fizer isso, você sai, na hora que você volta, o paciente é espatifado no chão. Credo, professor, é assim? Sim. Porque ele está em desequilíbrio. Às vezes ele vai pisar, ele acha que está tudo bem, mas não. E ele começa a ter instabilidade postural. Só que outros problemas que a professora quer que você identifique, que é interessante, é o seguinte: paciente que tem problema de Alzheimer, ele não tem só problema físico, ele tem problema psíquico. Ele precisa de um acompanhamento psicológico, tá? Depressão, a ansiedade, porque ele quer fazer as coisas rápido e não consegue. Prejuízo à parte cognitiva, a parte de linha de raciocínio. Prejuízo olfativo, alteração do sono. Ah, uma coisa que eu quero que você põe pisca-pisca aí.
Paciente que tem problema de Alzheimer, gente, estou com Alzheimer na cabeça, ó, que tem problema de Parkinson, ele tem dificuldade de deglutição, tá? Ele é um paciente que você tem que tomar muito cuidado com a parte alimentar. Então, anota aí, se você for cuidar de um paciente e você saber que ele tem doença de Parkinson, você tem que acompanhar. Se ele não quiser que você ponha a comida, ajudar ele a pôr comida na boca, pelo menos tem que observar. Não pode ser comida muito dura, ele se engasga facilmente, tá? E, principalmente, ele entra em demência. É onde a família não consegue entender postura, rigidez nas costas, o cotovelo dele está sempre flexionado, está com as pernas sempre tremendo. Ele tem falta, você não sabe se você está agradando ou se está desagradando. Aí você fica pensando, será que ele está feliz ou ele está triste? Ele tem falta de expressão facial. Porque quando a pessoa está feliz, a pessoa fala, mexe, tem pessoas que você sabe. E aí é o ruim, o Parkinson não dá para você identificar isso, tá bom? Quadril, a marcha dele, ou seja, a forma dele andar cada vez mais lenta. O tratamento, a princípio, como eu falei para vocês, medicamentos paliativos, ou seja, o medicamento que você vai dar para o paciente não traz a cura, tá? Infelizmente. Ou não modifica a doença. Isso ficou claro? Você vai dar o medicamento para ele, não vai trazer a cura, é paliativo. É só para ajudar o quê? Aliviar os sintomas, melhorar a qualidade de vida para que aquela pessoa não trema tanto. Esse medicamento, ele deve, principalmente, isso aqui eu quero que vocês guardem, ó, depois destaquem, se não tiver na postura de vocês, vocês copiam, ó. Levodopa e cloridato de benseracida. Esse é o medicamento. Esse nome em cima que está escrito Prolopa ou Prolopa HBS é de acordo com a miligrama, tá vendo? Esse aqui é de 100, esse é de 200. 100, 250, 25. Esse medicamento, ele é venda proibida no comércio, porque ele é controlado, tá, gente? O que a professora quer que você destaca? Não que o restante não seja importante, mas isso é de extrema importância, até mesmo para você responder a atividade, é o seguinte: qual é um dos cuidados que o cuidador tem que ter em relação a esse medicamento? Se a família não souber e o paciente for diagnosticado com Alzheimer, com Parkinson, desculpa, tá vendo? A professora está entrando em esquecimento. Tá vendo? Até o final da aula vocês vão falar, professora, Parkinson. Ele deve ser tomado no mínimo 30 minutos antes do almoço ou 1 hora após a refeição. Porque se o paciente comer proteína, ou seja, carne, ovo, qualquer alimento que esteja proteína, vai interferir na absorção desse medicamento. Meninas, ficou clara essa informação que a professora passou? Então, paciente que tem problema de doença de Parkinson, toma esse medicamento e ele não pode ser tomado ou 30 minutos antes ou 1 hora depois. Ou seja, não pode tomar perto da hora da comida. Entenderam bem? Joia? Anotou aí, né? O tratamento desse paciente, um levodopa ou L-dopa, ainda é um medicamento mais importante para amenizar os sintomas, tá? Ele transforma em dopamina no cérebro. Ou seja, ele ajuda a suprir parcialmente aquilo que falta para melhorar os tremores do paciente, tá? Tem caso que o profissional indica para cirurgia. Cirurgia também pode ser bem benéfica ao paciente. Porém, as cirurgias, elas consistem em lesões no núcleo. Eu nem vou tentar explicar muito isso para você, porque é muito complexo. Eu quero que você entenda assim. O paciente pode melhorar a parte da rigidez do tremor. Porém, a lentidão dos movimentos é só o medicamento, tá? A cirurgia vai melhorar parcialmente, não é totalmente. Porque essas lesões, elas podem diminuir. Como que vai estimular isso? Através da fisioterapia. Estímulo profundo do cérebro através de um marca-passo cerebral. Olha, é muito benéfico. Reduz. Mas é como eu falei, não há uma cura. Entendeu? Redução. Aí é a família e o paciente que vai ver o custo-benefício dessa cirurgia. Então, tratamento com fisioterapia. Tem casos que é indicado terapia da fala, porque o paciente começa a ter dificuldade ao falar, tem que ter acompanhamento com um fonoaudiólogo. Tem que fazer terapia. Essa terapia é uma terapia psicoterápica, não é só o paciente.
o cuidador tem que fazer junto, a família tem que fazer junto. Professora, eu tenho que acompanhar meu paciente na terapia para saber o que a psicóloga está falando? Sim, porque você tem que estar o quê? Preparado na hora que você estiver cuidando desse paciente. E para você estar preparado, você tem que entender como é o tratamento. Ok? Guardaram bem isso? Então, vamos lá. Dicas importantes, então, que envolvem você e o seu paciente. Você tem que envolver o paciente no tratamento, mas tem que envolver a família. O cuidador tem que estar participando, a equipe médica tem que entender. Porque esse paciente vai ter problemas físicos e vai ter problemas psiquiátricos, problemas de ordem psicológica. A moradia, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, realize uma breve leitura. Na sua apostila está aí falando a respeito de coisas, adaptações que tem que ser feito. Tem que ser feita adaptação. Aonde? Na moradia do paciente. Por quê? Esse paciente, ele pode ter tapetinho em casa? Se ele tem dificuldade a se locomover? O tapetinho só vai ser uma armadilha para ele cair no chão e quebrar um osso, quebrar uma perna, não é verdade? Então, tem que adequar ali. Aquilo que eu falei, cuidar com a dificuldade. O paciente que tem que cuidar da alimentação, tem que ser uma alimentação mais pastosa, mais líquida, tem que ter suco, não é só alimento sólido. Sobre a higiene pessoal, ele nem sempre vai ter, se ele tem tremores, algumas sugestões que nós damos para o cuidador, se for possível, pedir para a família comprar uma escova elétrica, porque a escova você põe e ela segue ali, você pode ajudar com a escova elétrica, como você pode incentivar a pessoa a realizar a sua higiene, entendeu? Ela está com Parkinson, não quer dizer que ela não tem uma linha de raciocínio, ela tem. Diferente do Alzheimer que perde a memória, o Parkinson é físico, tá? Não é mental nesse sentido. As atividades físicas tem que permanecer um incentivo da atividade física e ainda um apoio emocional. Essa pessoa precisa ser ouvida. Porque você imagina se hoje, do nada, Francisca começasse a tremer a mãozinha dela aí do nada? Ia ser estranho, né, Francisca? O que será que está acontecendo comigo? E, de repente, ela já não controlasse, ia andar, as pernas perdiam o controle. Quem está sujeito a isso? Qualquer um de nós. Então, revisando, o que a professora quer de você? Que você entenda o que é o Parkinson, que é uma doença degenerativa, é crônica, é progressiva, tem medicamento, mas não tem cura. Esse medicamento é para auxiliar na melhora, na melhora da qualidade de vida desse paciente. Que o papel do cuidador é fundamental, porque esse paciente vai ser medicado, ele vai ter acompanhamento com a psicóloga, ele vai ter um acompanhamento de psicoterapia, onde tem que envolver a família, e se a família não puder, pelo menos tem que manter a família informada do que foi tratado lá, tá bom? Se a família não pode estar presente, você vai ser o canal de repassar as informações do que a psicóloga está pedindo para fazer com esse paciente. Paciência é a palavra-chave para cuidar desse cliente. Por quê? Ele vai ter dificuldade a andar, dificuldade a ir ao banheiro, a se alimentar, a fazer as atividades normais do dia a dia. Além de estar passando, às vezes, pela depressão, pelo abandono, pelo luto da perda do seu companheiro, ainda, o papel seu é fundamental. Cuidado com os tapetinhos, cuidado do alimento, apoio, enfim, conforme nós compartilhamos agora. Cuidar de alguns detalhes na moradia, ser o canal entre a família e a equipe. Foi bacana? Ficou bem guardado? A partir de agora, vocês não vão esquecer sobre o Parkinson. Muitas pessoas confundem, Parkinson e Alzheimer são totalmente diferentes. Tem suas limitações, tem seus tratamentos, mas os cuidados são diferentes, ok? Próxima aula, nós vamos falar sobre transtornos somatiformes ou somatiformos. O que é isso, professora? Transtorno? Sim, mas para você ter certeza o que é isso, vai ter que assistir a próxima aula para você entender por que aquela pessoa tem a mania de reclamar que sempre está com dor em tudo. Será que essa pessoa não está com um transtorno? Será que ela não precisa do acompanhamento como psiquiatra?
Será que tem algum medicamento para isso? A pessoa está magra e está achando que está acima do peso. Ou a pessoa está acima do peso e ainda se vê magra. Parece que ela não consegue. Ela sofre de um transtorno de dor constante. Como é que isso funciona? Próxima aula a professora vai falar. Vai estar assim, ó, imperdível, tá? E eu vou encerrar nossa aula falando para vocês, não espere um momento perfeito. Pegue o momento de hoje e faça que ele seja perfeito. Porque se você procurar coisas ruins, você vai encontrar o tempo inteiro. Procure as boas. Então, vamos pegar o momento de hoje com qualidade. Não é da forma que você quer, mas não quer dizer que a gente não possa fazer de uma forma diferente. Quando der, a gente faz do nosso jeito, entendeu? Daqui a pouco eu vou enviar lá no grupo a atividade correlacionada a essa aula que a gente acabou de assistir. Um grande beijo, obrigado pela participação de vocês. E quando que eu aguardo vocês? Eu aguardo vocês na próxima aula, nesse mês. Aliás, desculpa.